Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático para a gente trazer uma análise da rodada 27. Todas as previsões e análises que deram certo ou errado, resultado dos times do canal, de onde vieram os principais scouts de cada posição nessa rodada, quem foi que mais pontuou com média básica, que decepcionou, e claro, já uma análise prévia da rodada 28. Infelizmente, a rodada 27 foi marcada por muitos erros de arbitragem em vários jogos, Vasco e Vitória, Palmeiras e São Paulo, Grêmio e Red Bull Bragantino e muito mais. A gente vai falar sobre essa rodada inteira aqui, claro, para trazer mais conceitos do Cartola e uma prévia já muito boa da próxima rodada. Lembrando que vai sair vídeo do Cartola ao vivo, vai sair vídeo das dicas finais, live, quando estiver mais próximo dos jogos, já que estamos na data FIFA, mas o conteúdo não para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos ver todo esse vídeo após a vinheta. Mais uma vez, quero pedir você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e venha com a gente aqui do canal do Cartola Tático. Coloca essa rodada com mediana, porque novamente não foi aquela rodada que a gente passa dos 100 pontos. Meu time pessoal fez 108 pontos, mas foi uma rodada ali nivelada por baixo, né? Onde zagueiros não foram tão bem, onde atacantes foram bem, alguns meias decepcionaram muito, como o Coutinho e o Arrascaeta, laterais também. Muitos deles não foram tão bem, embora quem te indicou foram muito bem. Aqui os resultados do time do canal: 86 pontos, 84, 82, 78, 75, 75 também. Ficou nessa média, acima da média dos carteiros, mas aí com uma pontuação relativamente boa. Lembrando que esse canal foi diamante no mês de abril. Primeiro canal que fala sobre o Cartola em 2025 a conseguir esse feito. Então venha com a gente, porque as dicas são fenomenais, beleza? Bom, previsões que deram certo ou errado nesta rodada 27. Corinthians tinha potencial de média básica em casa e o Uriaberto era forte na rodada. A gente falou sobre como era um jogo de média básica. O Corinthians não toma o gol, faz ali o do 3-0, consegue ter aí uma média muito boa. E o Uriaberto fez 15 pontos. A gente preveu que o Uriaberto poderia ser uma grande peça para essa rodada. Esteve em vários dos nossos times, beleza? Vasco venceria o Vitória com gols, mas não deveria contar com saldo. A gente falou sobre como o Vasco tem uma defesa muito vulnerável e dificilmente seguração de gol. A gente colocou 2-1 para o Vasco, mas acabou sendo 4-3, né? A gente não previa uma goleada não, né? Um placar com tantos gols assim, mas que o Vasco tomaria gol, evidentemente. Embora poderia se apostar no PH, pela média básica, mas não em fechar uma defesa inteira do Vasco, como muita gente estava querendo fazer. Palmeiras venceria sem saldo de gol, porém os atacantes eram boas opções. É bem verdade, tem que ser registrado que esse jogo contou com um grande erro de arbitragem que condicionou o resultado, mas final das contas, o Palmeiras vence e o Flaco e o Roque, a gente falou que um dos dois eram boas opções, acabaram que fizeram gols. O Roque fez 13 pontos, o Flaco 10 pontos, foi ali boas opções para essa rodada 27 também, beleza? Não valia a pena fechar a defesa do Cruzeiro, mas alguns tinham média básica. Muita gente também na live queria fechar a defesa do Cruzeiro, a gente falou que não, que o Sport era um time ali perigoso, né, fora de casa, e não deu, tirou o saldo de gol, mas a média básica que a gente preveu de alguns jogadores funcionou. O Cássio fez 5 pontos, o Kaique Bruno fez 8 pontos e 80. Então, teve média básica, mas não foi interessante, de fato, fechar. Ryan, opção melhor que o Vegete para essa rodada. Fomos muito enfáticos também ao falar que o Ryan estava no momento melhor, gerava mais jogo, e a ideia de Jair Ventura do Vitória na fase defensiva dava mais elementos para o Ryan do que para o Vegete. E aí não deu outro. O Ryan fez 20 pontos e o Vegete fez apenas 1 ponto, sofreu 2 faltas, foi substituído e não conseguiu aí pontuar o que se esperava. Quem não estava com bom reserva de luxo acabou se dando mal. 2 previsões que deram errado. A primeira foi a expulsão do Danilo, condicionou o favoritismo do Flamengo. A gente esperava o Flamengo vencedor nesse jogo e com o favoritismo, mas a expulsão com 9 minutos de jogo condicionou muito o Bahia, venceu com méritos a equipe do Flamengo, mas o Rossi não foi bem, o Léo Ortiz não foi bem, né? Muita gente foi com o Danilo também, a Arrascaeta, o ataque não foi bem. O único que imitou o Flamengo foi o Emerson Royal, né? De resto, todo mundo decepcionou bastante. Outra previsão que a gente não contava é que o Ceará e Fortaleza iriam vencer Santos e Juventude. Surpreenderam, né? O Ceará passou 3-0, o Santos estava jogando muito bem. O Ceará jogou bem contra o Vitória. A gente falou que era um time que poderia surpreender, mas ninguém esperava um 3-0 contra o Santos, assim como o Juventude esteve muito próximo de ganhar o Fortaleza, fez 1-0, teve gol anulado, perdeu o pênalti, e aí tomou a virada depois para o Fortaleza, 2-1. A gente imaginava ali um jogo de empate e o Fortaleza surpreendeu. E aí, para fechar as previsões, Paulo Henrique e Kaique Bruno eram os melhores laterais para essa rodada. Falamos sobre isso, né? Os dois entregaram
muito boa pontuação, né? O Paulo Henrique deu assistência, com a média básica fez 8 pontos, e o Kaique Bruno sem nada, só com média básica fez também 8 pontos nessa rodada. 3 times que mais geraram scouts nesta rodada: Inter, Ceará e Corinthians. Inter 114 pontos ao total, Ceará 109 pontos e Corinthians 102 pontos. O curioso aqui, entre Internacional e Corinthians, é que todos os jogos do sábado tiveram saldo de gol, né? Inter, Corinthians, tivemos Red Bull Bragantino, tivemos Fluminense. Os 4 jogos do sábado, os times tiveram saldo de gol, né? E eram saldos bem difíceis de se planejar, mas aqui 3 times ultrapassaram de 100 pontos. Maiores pontuadores do Inter: Carboneiro, Vitinho e Agui. Carboneiro, 11,50, 6 de média básica, dando assistência no jogo, contribuindo. A gente fala sobre o Carboneiro aqui já há algumas rodadas. O Vitinho, que entrou no jogo, no banco de reserva, fez gol, entregou também 3 pontos ali de média básica. E o Agui, que tomou amarelo, mas teve finalização na trave, quase faz o seu gol também, entregou 2 designs, fez 9,40 o Agui nesse confronto, tá? Maiores pontuadores do Ceará: Pedro Henrique, né? Muita gente ainda aposta no Pedro Raul e sempre que imita do Ceará, ou é o Galeano ou é o Pedro Henrique, que gera muito jogo, né? Por exemplo, aqui ele teve um gol, uma assistência e ainda gerou uma finalização na trave, fez 17 pontos. Bruno Ferreira do Ceará, já dou spoiler, vai estar na nossa base com uma aposta próxima rodada contra o Sport, tá? Bruno Ferreira tá muito bem, fez boas defesas no jogo, 12,80 para o Bruno Ferreira. E aí, fechando o trio, o Lucas Mugni, sempre que é titular, não foi titular contra o Vitória, não estava tendo tanta sequência, voltou a ser titular e fez aí 12 pontos e 10, sendo 4 de média básica, entregou finalização defendida, desarmes também para o Mugni. Maiores pontuadores do Corinthians: não tinha como não ser o Yuri Alberto, falamos muito sobre o Yuri Alberto, fez 15 pontos, até que ele não teve tanta média básica, né? Só sofreu 3 faltas e o pênalti sofrido, mas fez o seu gol, deu assistência, sempre é muito acionado no ataque do Corinthians. Mateuzinho, a gente falou sobre esse jogo, né, com potencial de laterais. O Matheus Bidu do Corinthians foi bem, o Reinaldo não foi bem, mas o Lucas Mão fez 5 pontos de média básica, ou seja, de 4 laterais, 3 foram bem, né? Então a gente falou também sobre este ponto, 9 pontos para o Mateuzinho. E o Maicon bateu o pênalti, né? O Yuri Alberto não bateu, não vou falar o motivo, né? Mas pode ter sido conta do pênalti. E o Maicon não entrega a média básica, que já conhece, fez 8 pontos e 90 através do seu gol. 3 goleiros que mais pontuaram nessa rodada: Breno do Fortaleza, 13 pontos, tomou o gol mais, pegou pênalti, entregou muitas defesas, 13 pontos para ele. Bruno Ferreira do Ceará, que a gente já falou aqui também, e o Anderson Internacional. Esses 2 últimos a gente colocou no time de bons e baratos na live. E os 2 goleiros, para baratear mais o time, foram muito bem e valorizaram, né? Quase 2 carteleiras para cada um de valorização. Zagueiros que mais pontuaram: não foi uma rodada tão boa para zagueiros, né? Não à toa, Lucas Alta foi expulso injustamente, tá? No jogo contra o Vasco, fez 8 pontos através do seu gol. E aí os outros 2 foi do Vitão e o Juninho do Internacional, ambos fizeram aí 8 pontos e 90 e 50 respectivamente, com 3 pontos e ali de média básica mais ou menos para os 2, mas não foi uma rodada com tanta mitada assim de zagueiro, beleza? 3 laterais que mais pontuaram: Samuel Xavier do Fluminense, não entregou média básica, mas o Fluminense garantiu o saldo e ele fez o seu gol ali de rebote, 14,50 para ele. Mancuso do Fortaleza, outro lateral que está aqui por conta do seu gol também, fez gol e teve 2 desarmes, 10,40 para o Mancuso, fez o gol ali do empate contra o Juventude. E o Dieguinho do Ceará, que é um lateral que joga de volante com o Léo Condé, que teve aí 5,40 de média básica, finalizou na trave e teve 10,40 ao total, beleza? Os meias que mais pontuaram: primeiro, a gente falou muito, né, sobre o John nessa rodada. Se ele não faz o gol, ele teria 6,50 de média básica, já que ele não tomaria o amarelo por da comemoração que ele faz o gol de pênalti injusto, também marcado no Bragantino, ele tira a camisa. 13,50 para ele. Maurício, que veio do banco do Palmeiras, foi muito bem, 2 assistências, 12,50. E o Mugni, que a gente também já falou, com 12 pontos e 10, tá? Atacantes que mais pontuaram: Ryan do Vasco, que a gente falou durante todo o momento que era a melhor opção que o Vegete, 4,60 de média básica e fez 2 gols. O jogo do Vitória favorece muito mais o ponto do que o centroavante, a gente já leitou sobre isso. Pedro Henrique do Ceará, que a gente já falou aqui também, com 17 pontos. E o Derek Lacerda, que sempre vem entregando média básica, né? Fez 16 pontos, muita finalização, 6 chutes no jogo, fez 8 pontos com gol e 8 pontos e 10 de média básica. Olha o Derek Lacerda, tá? 3 jogadores que mais tiveram média básica nessa rodada: Canóbio do Fluminense, incríveis 10 pontos de média básica, com muita finalização defendida e 4 desarmes além das faltas sofridas. Emerson Real, o único jogador do Flamengo que foi bem e aparentemente tem sido um lateral confiável, né, que não precisa de saldo de gol, hoje gol para mitar. 9 pontos para o Emerson Royal. E o Kaique Bruno do Cruzeiro, outra peça aí que também não gerou scout negativo, 8,80, finalizou bastante também e já teve 4 desarmes na partida, tá? Outros que entregaram média básica nessa rodada: o próprio Derek Lacerda com 8,10,
baseada em muita finalização, ainda teve uma na trave. Lautaro Dias do Santos, olho no Lautaro, hein? Muito bem, fez 8 pontos, finalizou na trave também, teve desarme, finalizou para fora, 8 pontos para o Lautaro Dias. E o Zé Rafael, que de novo aparece aqui. A rodada passada fez 9,60 de média básica, com 2 chutes na trave. E agora 7,60 com finalização para fora também, 3 desarmes. Tem sido um jogador do Santos com muita média básica nos últimos jogos, beleza? Maiores decepções dessa rodada 27, a Arrascaeta do Flamengo, a expulsão de Danilo condicionou o jogo e impactou a pontuação de todos os outros. Quem pesou o Flamengo não foi muito bem nessa rodada. O Vegete do Vasco, 1 ponto substituído no intervalo, anulado pelo Camutanga e pelo Zé Marcos na partida, fez apenas 1 ponto. E o Coutinho, porque muitos meios foram bem nessa rodada, né? O Alan Patrick fez gol, o John fez gol, o Matheus Pereira fez 11 pontos, e aí o Coutinho não conseguiu pontuar ao que se esperava, 3,80, e não bateu o pênalti, né? Aparentemente o Ryan vai ser a principal peça do pênalti do Vasco na ausência do Vegete. Aqui, os jogos dessa 28ª rodada, lembrando que só se inicia nessa quarta, a próxima, tá? Com Palmeiras e Bragantino, Palmeiras favorito para esse jogo, olho no Palmeiras. Botafogo e Flamengo, por mais que o Flamengo tenha oscilado, acho que o Flamengo vai com tudo para ganhar do Botafogo. Vejo o potencial de vitória do Flamengo, mas sem saldo. Mirassol e Inter, muito potencial também. Acho que o Mirassol pode se recuperar em pontuação. Sport Ceará, jogo aberto. Acho que vai ser um jogo ali de muita trocação. Vejo o Ceará com potencial também, assim como o Sport. Santos e Corinthians, jogo bem aberto também. Pode ir para qualquer um dos dois lados esse jogo aqui. Atlético Mineiro e Cruzeiro, por mais seja clássico, eu vejo o Cruzeiro mais forte para esse confronto. O Atlético está muito mal das pernas e o Cruzeiro vai completinho, né, para esse confronto. Fortaleza e Vasco, outro jogo de muitos gols. Vasco faz muitos gols, sofre muitos gols. Fortaleza da mesma forma. Grêmio e São Paulo. Difícil também prever aqui, né, como vai ser esses dois times que estão ali embaixo ainda na temporada, mas o Grêmio, pelo fator casa, tem um potencial. Fluminense favorito contra o Juventude, acho bom e válido apostar no Fluminense. E o Bavi, né, fechando a rodada na quinta-feira, ambos com desfalques. Vitória vai ser um capitão Lucas Alta, pode ir sem um Camutanga, Bahia já vai sem o Gilberto, sem o William José, não tem esse travante ali para poder jogar. Deve também não ter um outro jogador por lesão. Vai ser um confronto bem aberto. A gente vai falar mais sobre ele durante a semana. 28ª rodada é a nossa base, que é composta por Bruno Ferreira do Ceará, para dar uma diferenciada. Vai pegar o Sport, que finaliza muito. E o Bruno Ferreira tem potencial de defesas. Reinaldo Mirassol dentro de casa é um mito, né? Tanto com a bola parada, quanto com o jogo com bola também. E o Thiago Silva, que pega o Juventude. O Thiago Silva tem sempre entregado em 3, 4 pontos de média básica, pode ser uma boa pontuação para essa rodada. E aí o treinador é o Abel Ferreira, porque o Palmeiras é aí o principal favorito contra o Red Bull Bragantino, que pode sim tirar saldo de gol do Palmeiras, mas que o Palmeiras é o time com maior porcentagem de vitória para esse jogo, tá? Meias, unânimes, Arrascaeta e Matheus Pereira. Claro que ambos estão num clássico e é um confronto fora de casa, mas ambos são os principais meios do campeonato e principais jogadores também. E aí o ataque Caio Jorge, que volta descansado também, tem feito muitos gols no Atlético Mineiro, tem sempre favorecido os confrontos contra o Galo para o Caio Jorge, ele pode se recuperar nessa rodada. E o Vitor Roque, que também está fazendo muitos gols, não tem como deixar de fora, vai cumprir suspensão no jogo atrasado contra o Juventude e volta para o duelo contra o Red Bull Bragantino. Então, Vitor Roque também é unânime nessa rodada, beleza? Trazendo aqui para vocês, nosso plano de sócio. Você que quer ser sócio do canal do Cartola Tático, escaneia qualquer coisa aqui na tela, ou entre em contato nesse número, 11 9 30 23 5520, tá? 11 9 30 23 5520 e venha fazer parte do nosso grupo de plano de sócios por apenas R$40 até o 5º dia útil. Venham com a gente, tá? Depois vai ser R$50 e ano que vem é 80. Esse plano aqui, galera, é já renovando para 2026, tá? Você pega essa reta final do Brasileirão com dicas exclusivas, e-book da Champions League com conteúdos exclusivos, análise dos principais times do Brasileirão e dos estaduais que a gente vai fazer também, e-book completo de influência da arbitragem, média básica e muito mais para o Cartola, tá? Então contamos muito com a sua audiência. Venham com a gente, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa encaminhar para mais e mais cartoleiros, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Comenta aqui embaixo como foi a sua pontuação nessa rodada, o que você achou do seu desempenho, acertou muito, errou muito, comenta aí que eu vou responder todos, né, dessa rodada. Eu quero ver a pontuação de todos vocês para a gente poder ter uma base certinha do que aconteceu nesta rodada 27. Claro, venham com a gente, vai sair vídeo do Cartola ao vivo, de Vasco e Vitória, estivemos ali diretamente de São Januário para trazer esse jogo repleto de emoções, de gols. Vamos trazer dicas finais, vamos trazer live da rodada também, muito mais para ajudar você, cartoleiro, a mitar cada vez mais, beleza? Tamo junto, galera, obrigado, fiquem atentos no próximo vídeo do canal e venham com a gente nessa saga da mitada. Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!